Nós estamos aqui no templo da Igreja do Nazareno em Campinas, igreja cujo pastor é o pastor Aguiar Valvassouras, amigo, homem de Deus, líder da Igreja do Nazareno aqui no Brasil. E se algum dia você quiser conhecer a Igreja do Nazareno, você passando aqui por Campinas, é na rua José Paulino, 1829, no centro de Campinas, facílimo de chegar. Uma igreja muito abençoada, que por quase 15 anos eu tenho pregado aqui na igreja. O pastor Aguiar tem cedido aqui o púlpito para ministrar a palavra, e a bem da verdade, essa gravação, como outras, elas estão sendo patrocinadas aqui pela própria igreja. Nós estamos comemorando os 45 anos da Igreja do Nazareno aqui em Campinas, uma igreja séria, abençoada, de gente bonita. E aqui também tem gente de outras igrejas aqui da região de Campinas e cidades aqui perto. Eu vou pedir a esse povo bonito aqui para dar uma saudação para todo o Brasil. Uma saudação. Eu vou contar aqui, igual quando a gente era criança, e brincava de pique. Quando eu era criança, brincava de pique, aí tinha aquele negócio de fazer uma contagem, eu vou fazer, e o pessoal aqui vai mandar uma saudação para você, ok? Então, olha lá. 1, 2, 3 e já! Oh! Amém! Glória a Deus! Vitória! Vitória em Cristo. Em Jesus somos mais do que vencedores. Eu quero trazer uma palavra sobre o poder da decisão. Eu queria basear a minha palavra no livro do profeta Daniel, capítulo 1, versículo 8. Um homem que tomou uma decisão na vida, uma decisão muito importante que mudou a história dele. E não só a história dele, mas a história de muita gente. Livro do profeta Daniel, capítulo 1, versículo de número 8. Diz assim o texto, Daniel, capítulo 1, versículo 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Daniel e um grupo de moços da linhagem real, eles foram levados quando o imperador da Babilônia tomou conta de Israel, de Judá, de Jerusalém, e levou uma tropa, uma garotada, para ser preparada em todas as ciências dos caldeus, para servir ao rei. E Daniel, então, ele toma uma posição, ele decide que não vai se contaminar naquele império pagão, cheio de beleza, de atrativos, uma maravilha, um poder, uma grandeza, e ele então, ele toma uma decisão na sua vida que não vai participar daqueles banquetes e daquelas iguarias. Só aqui uma introdução para você poder ter uma noção da passagem que eu acabei de ler. Mas eu começo fazendo o seguinte questionamento: por que pessoas tomam decisões na sua vida e não conseguem levar adiante? Por que pessoas tomam decisões na vida e não conseguem colocar 1 milímetro do que decidiu em prática?
Por que pessoas tomam decisão de que querem mudar de vida e continuam com a mesma vida? Por que pessoas tomam a decisão de querer servir a Deus e não conseguem? Por que pessoas até no nosso meio tomam a decisão de querer levar uma vida mais santa e não conseguem? De orar mais e não conseguem? Decidem que vão se aplicar mais à palavra e não conseguem? Porque pessoas são impactadas pela palavra, e naquele momento onde elas estão sendo impactadas pela palavra de Deus, elas tomam uma decisão: eu vou mudar de vida, eu vou servir a Deus, eu vou ser diferente. E quando passa aquele momento, tudo volta como dantes. Por quê? Eu queria mostrar para você algumas razões. Olha, é uma gotinha nesse oceano. Algumas razões por que as nossas decisões fracassam. Porque tomamos, seja na área espiritual ou na área material, sociológica, a área da vida. Eu queria mostrar uma gotinha, porque a coisa é muito maior, muito mais profunda, e tem muito mais coisas do que aquelas que eu vou apresentar aqui para você. E por quê? Porque fracassam muitas decisões que nós tomamos na nossa vida. Pequeníssimas razões que eu quero apresentar. Estou sendo repetitivo, porque são muitas razões. Eu escolhi apenas algumas razões pelas quais fracassam as decisões que tomamos na vida. Essa é a primeira conjectura que eu quero fazer. Sabe por quê? Porque pessoas tomam decisão baseados na maioria. É a onda do momento. Todo mundo está fazendo, eu também vou fazer. Fulano, Beltrano e Ciclano fez e deu certo, vai dar certo comigo também. As pessoas tomam decisões baseadas na maioria. Baseadas porque deu certo para A, B, C, D, F, G, H, vai dar certo para mim. Fracassa. Por que decisões da nossa vida a gente acaba fracassando? Porque pessoas tomam decisão baseadas exclusivamente na vontade. E olha, querido, a vontade é um dos elementos mais terríveis da natureza humana. Você sabia que a vontade ela tem o poder de violentar a consciência? Você sabia que a vontade tem o poder de violentar os sentimentos? A vontade é algo que está bem arraigado na nossa natureza. Sabe? A natureza fraca, que a Bíblia diz, a nossa carne, a natureza fraca do homem. As pessoas tomam decisões por causa da vontade, do desejo. Vai fracassar. Por que pessoas fracassam nas decisões que tomam? Porque pessoas tomam decisões baseadas exclusivamente em sentimentos. Estou sentindo. Pastor, quando dá um arrepio é porque é. Se eu arrepiar, se for um frio na espinha, aí eu tomo a decisão. Mesmo você quer arrepiar? Eu vou pegar um amolador de faca, ligar a máquina, aí você vai ficar arrepiado. Sabe? As pessoas tomam decisões na vida exclusivamente baseadas em sentimentos, em emoções. É o pior negócio que você faz, é tomar decisão exclusivamente baseado em sentimentos. É a pior coisa. Estou emocionado. Meu Deus. Ai, fiquei emocionado. Meu coração está até batendo forte. Ai, meu Deus, me emocionei. Vai fazer bobagem. Por que pessoas fracassam nas decisões que tomam na vida? Sabe por quê? Porque não sabem o que querem. Sabe qual é o nome desses? Os indecisos. De manhã ele quer uma coisa, às 7 da manhã, às 10 da manhã ele quer outra. 12:30 ele quer outra. Às 3 horas da tarde ele volta a querer aquilo que ele queria às 7. Às 5 horas da tarde ele volta a querer o que ele queria meio-dia.
Às 9 da noite ele volta a querer de novo o que ele queria às 7 da manhã. E à meia-noite ele já tomou outra decisão. Não sabe o que quer. Você pergunta a qualquer psiquiatra, qualquer psicólogo, qual é o pior paciente para ele trabalhar? Os indecisos. O pior paciente para um terapeuta atender é o indeciso. O que esse cara é? O que ele quer da vida? Sabe? Você não sabe o que você quer. Toma 5 decisões trocadas durante o dia. Quer uma coisa hoje, acorda no outro dia. Não. Faz mais não. Viu um comercial na TV? Mudei de ideia. Um colega falou uma palavra no trabalho? Não é mais isso. Ouviu alguém soltar uma frase solta? Indeciso. Quer uma coisa, depois quer outra, vai fracassar. Por que as pessoas fracassam nas decisões que tomam? Porque querem que Deus decida onde elas têm que decidir. Tem gente que quer que Deus decida coisas que são elas que têm que decidir. Questões de família, questões de negócio, sabe? Questões pessoais. Quer que Deus decida onde elas têm que decidir. E por que pessoas fracassam nas suas decisões? Porque querem que outros decidam onde ele tem que decidir. E aqui eu quero dar uma palavra: paz e las mamas. Queridinhas, queridinhos, cuidado para você não tomar decisão de vida de filho marmanjo. Cuidado, porque o jogo é esse mesmo, e nessa Freud tem razão. O ser humano vive fazendo transferência. Ele quer transferir para o outro. Ele quer jogar a bomba dele para o outro, sabe? Aí chega para você e o pai e a mãe pensa que está fazendo bem para o marmanjão, decidindo a vida dele, decidindo com quem ela vai casar, decidindo com quem ele vai casar, decidindo a faculdade que ele vai fazer. Depois dá errado, vai jogar na tua cara o resto da vida. Sabe? Pessoas assim, na hora, vai para você. Ô pai, ô mãe, caso com Mariazinha ou com Joaninha? Eu tô assim, ó. É Mariazinha, Mariazinha é simpática, é Mariazinha. Aí o cara vai e casa. Depois, tá vendo? Vamos casar com Mariazinha. Olha a porcaria que é. Olha essa bruxa memeia. Olha essa moleque zumbeira. Foi por causa da senhora. Foi por causa que... Você vai levar a vida toda uma culpa de bobo. Caiu igual um pato, meu irmão. Tu foi trouxa. Sabe? Você caiu. E quero aproveitar, já que esse programa está indo para o Brasil. Tem muito crente que quer que o pastor decida a vida dele. Coitado do pastor que quiser tomar a decisão da vida de qualquer crente. O pastor é um conselheiro. Aqui, meu filho, fizer isso aqui, vai acontecer isso, isso, isso. Se você fizer aqui, vai acontecer isso, isso. A decisão é sua. Ih, rapaz, coitado do pastor. Coitado do pastor que cair na história de tomar decisão de vida de ovelha. É por isso que tem pessoas que tomam decisão errada, porque querem que os outros tomem decisão no lugar dele. E deixa eu dizer uma coisa, hein, meu filho? Tu já está um marmanjo bem grande, hein, meu chapa? Viu, querida? Tu já tá, viu, filhinha? Tu já está bem madura para você tomar decisão do que ficar sugando tua mãe e teu pai e querendo que eles tomem decisão em áreas que vocês têm que tomar. E tem pai, tem mãe, estou falando em tese, por favor, eu não conheço a história de ninguém aqui. O cara queria ser médico, não conseguiu ser. É um frustrado. Aí ele resolve. O filho dele nasce, primeiro presente, é uma caixinha de médico de brinquedo para o garoto. Segundo presente, é um jalequinho branco. Terceiro presente, é um boneco que é desmontado e que aparece órgãos do corpo.
Porque o cara quer que o filho seja médico, porque ele não foi, ele é frustrado. E aí começa a pressão em cima do garoto. E aí começa, numa linguagem bem simples, a castrar a criança, a tirar a vontade, o poder de decisão. Porque vai ser, porque vai ser, porque vai ser, porque vai ser. Depois o filho fica irado, odeia o pai, odeia a mãe, porque você tomou uma decisão onde ele tinha que tomar. Por que pessoas fracassam nas decisões que tomam? Porque fazem escolhas erradas. Fez escolha errada, meu chapa. Você está chorando? Alguém botou uma arma na tua cabeça para tu casar com ela? Alguém botou uma arma na tua cabeça para tu casar com ele? Você escolheu errado. Você decidiu errado. Agora está pagando o pato. Foi decidir na paixão. Ai, meu Deus. É o príncipe encantado. É o homem. É ele. Aí não quis saber. É trabalhador ou não é trabalhador? Vai na casa dele e pergunta o pai e a mãe como é que ele é. Vai onde ele trabalha, os colegas dele, a igreja dele. Cai de paraquedas. Faz uma escolha errada. Vai chorar depois. Escolheu errado. Vai chorar. E quando você faz uma escolha, você toma uma decisão, vai chorar. Em qualquer área da vida, em qualquer circunstância da vida, escolhas erradas, decisões fracassadas. Agora escute o que eu vou dizer para vocês. Escute. Por que as pessoas não querem tomar decisões na vida? Entre tantos motivos, eu destaco 2. Tem também é uma conjectura muito grande. Mas tem 2 coisas aqui. Porque pessoas não querem tomar decisões na vida. Não quero. Passa para ele. Não. 2 motivos principais. Primeiro, não querem assumir responsabilidade. E se fracassar? Isso não der certo. Como é que eu vou ficar? As pessoas querem vitória e glórias, não querem derrotas e fracassos. Não quer assumir responsabilidade. Não quer assumir. Porque pessoas não querem tomar decisões na vida, não importando o grau de decisão. Por que as pessoas não querem? Porque não querem correr riscos. Segundo motivo, existem decisões na nossa vida que a gente corre risco, meu irmão. Corre risco, meu irmão. Agora eu vou contar uma coisinha para vocês aqui. Se você pegar a história de homens e mulheres que mudaram a sua própria história, a história de povos e nações, você vai chegar à conclusão que pessoas que tomaram decisões numa hora de vida ou morte, decisão que ele arriscava toda a história dele, decisões dificílimas, você pode ter certeza que pessoas que tomaram decisões e mudaram a história de sua família, a história de nações, a história de povos, você pode ter certeza que durante a história da vida dessa pessoa, ela tomou muitas decisões erradas. Ela tomou decisões que fracassaram. E essas pessoas puderam aprender com os fracassos, puderam aprender com o erro, puderam tirar lições para se preparar para na hora X, na hora de uma decisão incrível e tremenda, elas acertarem nas suas decisões. Então você pensa que eu vim aqui dizer para vocês o quê? Irmãos, com todo respeito, todas as decisões da minha vida, tudo 10. 10 não, 11, eu sou 11. Todas as decisões que eu tomei na minha vida, eu acertei. Tudo. Que conversa afiada, irmão. Eu já tomei decisão na minha vida que eu quebrei a cara. Eu já tomei decisão na minha vida que eu fiquei 2 anos pagando dívida. Por tomar decisão errada. Eu já tomei decisão na minha vida que eu me arrependi. Eu corri riscos. Eu errei. Eu fracassei.
mas eu pude tirar lições dessas decisões, para que hoje eu pudesse tomar decisões certas, que abençoasse a minha vida e a de muitas pessoas. É isso que você tem que entender. E eu sei que os irmãos já estão assim, pastor, tudo bem, o senhor já falou aí, já fez um monte de interrogação na abertura da mensagem, depois mostrou alguns elementos que, por que as nossas decisões são fracassadas, por que pessoas não querem tomar decisões, mas pastor, pelo amor de Deus, dá uma dica aí para a gente tomar a decisão certa. Eu vou tratar disso agora. Quais os elementos fundamentais que podem nos ajudar a tomar decisões acertadas? Vamos lá então. Também quero dizer para você que o que eu vou dizer aqui é um fiapinho. Uns elementozinhos, porque o assunto é muito grande e tem muita coisa. Eu vou dizer para você uma meia dúzia de bobagenzinhas, porque é muito mais vasto do que eu vou te dizer. Mas eu tenho certeza que se você aplicar, vai servir para você tomar decisões certas na sua vida. Pastor, me dá a dica dos elementos que eu posso utilizar para tomar decisões certas. Vamos ao texto. E Daniel capítulo 1, versículo 8. E Daniel assentou aonde? Fala em voz alta, irmão. Aonde? Onde é que Daniel tomou a decisão? Ah, isso aqui tem mais de 3.000 pessoas, mas parece que estão de jejum o dia inteiro. Onde é que Daniel tomou a decisão? E coração aqui não é órgão. Coração aqui é a sede da inteligência, dos sentimentos e da vontade. Agora escute. Está falando aqui de coração como alma. E Daniel assentou no seu coração. Olha a decisão dele. Na sede da inteligência, dos sentimentos e da vontade. Olha como é que Daniel tomou a decisão. Primeiro, isso é científico, irmão. Você sente? Primeiro você pensa. Você tem vontade? Primeiro você pensa. Tudo passa primeiro pelo processo mental. É no processo mental que articulamos as nossas ideias, que vão dirigir as nossas ações. Irmãos, eu de vez em quando ficava rindo na sala de aula quando vi um professor crente que estava abafando com uma teoria ou um postulado das ciências humanas, que é uma descoberta não muito longa, de que tudo passa primeiro pelo processo mental. E a Bíblia fala nisso há 2000 anos. Paulo diz em Filipenses 4:8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é amável, tudo que é puro, se há algum louvor, se há alguma virtude, nisto pensai. Primeiro o processo mental. Então onde é que Daniel tomou a sua decisão? Primeiro, mente. Quando eu penso, eu analiso, eu faço reflexão, eu faço inferência, eu julgo, eu discerno. Tudo é no processo mental. Primeiro passa no processo mental. Você quer tomar decisão? Você tem que pensar. Quando você pensa, você reflete, você analisa, você medita, você compara, você faz inferência, você julga, você discerne. Você quer tomar decisão, qualquer nível espiritual, seja do lado social ou espiritual, primeiro, a decisão de Daniel foi no coração, o centro da vontade, da inteligência e do sentimento. Primeiro ele pensou. E quando você vai analisar com a sua mente, você vai fazer perguntas a você. O que eu estou querendo afinal de contas? Isso aqui é o melhor para mim? Quando eu tomei outras decisões, como é que eu as tomei?
Quando eu errei, como é que foi? Quando eu acertei, como é que foi? Outros que tomaram decisão nessa área, como fizeram? Estou preparado para essa decisão? Estou preparado para as consequências? Quando começar? Como começar? Quando Daniel tomou a decisão de não se contaminar, primeiro ele pensou, ele disse assim: epa, comida cheirosa, comida gostosa, bebida deliciosa, que coisa linda. Ei, mas isso aqui está oferecido a ídolos. Ele pensou. Enquanto que os outros colegas deles não pensaram nada, foram dominados pela vontade e pelos sentimentos. Ai, meu Deus, mas eu nunca senti um cheiro desse. Eu nunca vi uma iguaria dessa. Meu Deus, que coisa fantástica. Foram pela vontade, foram pelos sentimentos. Daniel primeiro pensou: epa, é muito maravilhosa, é lindíssima, é gostosíssima, é coisa fantástica, mas está oferecido a ídolos. Reflexão. Depois que Daniel pensou, enviou um comando à vontade. É isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, é isso aqui que é o melhor para mim, não vou me contaminar. Depois foi enviado um comando aos sentimentos. Olha, você no início vai passar aperto, no início você pode ter até angústia, mas depois você vai ficar feliz, você vai ficar alegre, porque você está fazendo uma coisa que agrada a Deus. Informou os sentimentos. Depois que ele pensou, depois que foi enviado um comando à vontade aos sentimentos, aí ele pode fazer uma escolha. Você pensa, vai à tua vontade, vai aos teus sentimentos, aí você está pronto para fazer uma escolha. Depois que você faz uma escolha, você tem que ter fé. Você tem que acreditar na decisão que você vai tomar. Até quando você erra. Até quando eu tomo uma decisão errada, eu acreditava que aquela decisão era certa. Você tem que confiar, você tem que ter fé. Eu vou tomar uma decisão, mas não sei se vai dar certo não, já está vendido. Já vai entrar na decisão com ela pela metade. Você tem que ter fé. E sabe o que a fé produz? Uma coisa sensacional chamada coragem. Sabe o que é coragem? Domínio do medo, resistência ao medo, mas não ausência de medo. Coragem é domínio do medo, resistência ao medo, mas não ausência de medo. Tem muita gente enganada. O camarada corajoso não tem medo nenhum. Que conversa é essa, rapaz? A coragem faz você enfrentar o medo, dominar o medo, resistir ao medo. E isso é produzido pela fé. Você pensa, você tem vontade, você sente, você faz uma escolha. Vai vendo, hein? Você tem fé. E aí, você tem que ter firmeza, convicção, não pode ter dúvida. Olha Daniel, e Daniel assentou no seu coração, significa, Daniel decidiu firmemente, não foi com dúvida, firmeza na decisão, convicção na decisão. Ele pensa, ele tem vontade, ele sente, ele faz uma escolha, ele acredita, ele tem convicção. E aí, tudo que eu falei até aqui é abstrato. Escute, tudo que eu falei até aqui para você tomar decisão é abstrato. Eu penso, eu tenho vontade, eu sinto, eu escolho, eu tenho firmeza, eu tenho fé, é abstrato. Aí Daniel vai ter uma atitude concreta, ação em direção à decisão que tomou. Olha o texto. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, atitude concreta. Pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ele teve uma atitude direta, ligada à sua decisão. Tem gente que vai até aqui, pensa, tem vontade, sente, faz escolha, tem fé,
tem convicção e não tem atitude. Você tem que ter uma atitude em conformidade com o que você decidiu. Senão, a sua decisão vai morrer. Se a sua decisão não se tornar em ação, em direção à atitude que você tomou, ela morre. Eu decidi que vou comprar uma casa. Continua gastando dinheiro da mesma maneira. Continua comendo em restaurante caro. Continua indo no shopping comprando roupa. Filho, você está na contramão da sua decisão. O que é, rapaz? Eu decidi que vou comprar uma casa. Reúne a família e diz: Sabiá vai mudar de cantiga. Olha aqui, pessoal, chega mais. Acabou férias em hotel. Acabou restaurante, agora é só lanchonete. Acabou roupa nova. Atitude concreta em direção à decisão que você tomou. Esse é o problema de muita gente. Pensa, tem vontade, sente, escolhe, tem fé, tem firmeza, e na hora de colocar em prática. Aqui Daniel. Tomou uma decisão no coração. Pensou, teve vontade, sentiu e escolheu. Teve fé, teve firmeza e foi pro pau. Ei, chefe, eu não quero comer essa comida nem beber essa bebida. Estou correndo risco. Aí pode ser que tenha algum irmão dizendo assim: pastor, e a oração, hein? O senhor não falou da oração para tomar decisão, hein, pastor? É um capítulo à parte. Eu não falei de propósito, um capítulozinho à parte, que eu tenho que fazer 3 colocações para você sobre a questão da oração na hora de tomar decisão. Não se escandalize e não se espante. Espere eu terminar cada colocação. Sobre a questão de orar para tomar decisão. Eu vou fazer 3 colocações aqui para você pensar. Primeira, existem decisões na minha vida que estão no campo da vontade permissiva de Deus. Isto é, Deus permite que eu tome a decisão que eu quero. Eu não preciso orar. Vou repetir e vou provar. Existem decisões da minha vida que estão no campo da vontade permissiva de Deus. Deus permite que eu tome decisões porque Deus acredita no meu potencial. Ele não criou um robô, Ele criou um ser à sua semelhança, que tem vontade própria, sentimentos, inteligência. Então, Deus permite que eu decida. Exemplo, eu não preciso orar para perguntar a Deus se vou comprar um Fiat ou um Volkswagen. Eu decido o que quero. Eu não preciso orar a Deus se vou morar no bairro A ou no bairro B. Eu decido. Eu não preciso orar a Deus se moro numa casa de 2 quartos ou num apartamento de 2 quartos. Eu decido. Está na vontade permissiva de Deus. Eu não preciso orar. Senhor, eu não sei se eu compro o General Motors, Ford ou Fiat. Me revela, Senhor. Vai morrer querendo a revelação. É decisão minha. Não preciso orar. 2. Existe. Tem mais. Vou fazer economia ou administração? Você decide. Você que decide. 2. Existem decisões na minha vida que eu já tenho por antecipação o conhecimento do que é certo e errado, do que agrada a Deus e não agrada a Deus. Daniel não precisou orar. Senhor, devo ou não tomar essa bebida e comer essas comidas? Fala comigo, Deus. Ele não precisava, porque ele já tinha uma informação da palavra
de que aquele alimento era oferecido a ídolos, e ídolos é uma coisa abominável a Deus, e não é agradável a Deus, então Daniel não precisava orar para perguntar a Deus, porque ele tinha conhecimento. Você tem o testemunho da palavra e do Espírito Santo. Você não precisa orar a Deus para saber se você vai ser mais santo ou não. Não precisa orar. Você já sabe que tem que ser mais santo. Você não precisa orar. Você não precisa falar: Senhor, devo ou não ser mais santo? Deus não vai te responder, porque você já tem a informação certa. Você não precisa orar: Senhor, o Senhor entende, Senhor. O Senhor entende, Senhor. Eu sou um homem de 30 anos. E tem um avião turbinado no meu trabalho me dando mole. Senhor, posso ou não posso me prostituir? O Senhor quebra o galho? Você não precisa perguntar, porque você sabe que prostituição é pecado. Você já tem uma informação antecipada. Você não precisa orar para tomar a decisão de não se prostituir. Pastor, estou esperando Deus me revelar. Pastor, lá onde eu trabalho tem um gato saradão. É 1,90 m. O cara tem uns 5 peitoril do senhor. Mas é um monumento. A mulherada está toda em cima dele. E adivinha, pastor? Logo eu, que não sou essa flor do campo toda. O cabra botou os olhos em cima de mim. Olha, ele é ímpio. Ele não tem compromisso com Deus. Ele não tem Deus na vida dele. Pastor, eu estou pedindo a Deus um sinal. Vai morrer pedindo a Deus um sinal. Porque você sabe que você é santa, você é separada, e o que Deus tem para você está aqui dentro, no meio do povo de Deus. Você não precisa orar. Orar. Senhor, olha, eu te faço uma proposta, Jeová. Esse mês eu não vou dar o dízimo, mas mês que vem eu dou o dízimo com mais 10%. Está pensando que Deus é agiota? Você está pensando que Deus é o quê? Dízimo é primícia, meu irmão. Você não precisa orar para fazer negociata. Business do Senhor. Você não precisa, meu irmão. Senhor, olha, eu te prometo que eu dou 20%. Desses 10, eu vou dar 20 mais os 10 do mês que vem. Porque eu estou fazendo um negoção. Olha, Jeová, quebra o meu galho. Esse mês eu estou te pedindo. Não tem! Você já sabe da informação que dízimo é primícia. Primeira coisa é o dízimo. Depois você faz o que você quiser. Você não precisa orar. Você não precisa orar a Deus. Será, pastor, que Deus concorda que eu me divorcie da minha mulher? Será, pastor? Pastor, eu estou tendo problema com essa mulher. Eu acho que Deus não vai ficar aborrecido comigo. Vamos deixar de conversa fiada. Amar é uma decisão da vontade acima de tudo, e eu te provo. Sabe por que amar é uma decisão da vontade? Porque amar também é mandamento. E mandamento é uma coisa que você faz ou não faz. Amar é mandamento. Amar não é uma coisa, pastor, não sei, ver assim de repente, sabe? Brum, pronto, amei. Não, é uma decisão da vontade. Você decide amar ou decide não amar. Em última instância, é isso que eu estou te falando. Análise científica e teológica. Porque se amar fosse algo que aparecesse de repente, que eu não tivesse domínio, Deus não dizia que era mandamento. E mandamento é uma decisão que você toma ou não de seguir. Então, meu filho, decida amar essa mulher pelos filhos que você tem, pela crença que você tem, pelo compromisso que você tem na igreja. Apara essas arestas, conserta esse negócio, tá bom? Ajusta esse troço, deixa de ser chatonildo você, e essa mulher também deixa de ser ranheta. Porque as cláusulas de exceção na Bíblia, eu não encontro muitas. Não vim aqui para falar desse assunto, mas quando eu for ler a Bíblia, eu não encontro. Pastor, o senhor não viu ela de manhã quando ela acorda? O senhor tem que ver. O senhor tem que ver ela com aquela
aquela roupa rasgadinha que ela fica em casa. E se tiver uma vassoura, ela voa, porque para a bruxa só falta vassoura. Pastor, é o seguinte, é porque ele, quando eu casei, entendeu? Quando eu casei, ele andava só com perfume francês. Vai ver a caatinga desse miserável agora lá dentro de casa. Isso não é motivo para divórcio, irmão. Isso não é motivo. Ajusta esse negócio, manda esse porco tomar banho. São decisões que você já tem informação antecipada. Você não precisa orar. E aí você diz assim: pastor, quando é que eu tenho que orar para tomar decisões na minha vida? Primeiro, quando eu tenho dúvidas. Vou por aqui ou por aqui? Deus, o que é que eu vou fazer, Deus? Eu estou com dúvida. Fale com Deus, ore a Deus. O Espírito do Senhor, o Espírito que revela a verdade, vai dirigir você. Quando é que eu devo orar sobre questão de tomar decisão? Quando eu tenho até a decisão, mas eu não sei por onde começar, nem quando começar. Neemias. Vai ver a história de Neemias no capítulo 1. Ele tinha tomado a decisão: eu vou reconstruir Jerusalém. Ele não sabia como, nem o tempo de começar, e foi orar. Foi pedir a Deus. Pode ler o capítulo 1 depois em casa de Neemias. Você pode ter tomado uma decisão e diz: pastor, eu já tomei uma decisão. Eu não sei quando eu vou colocar essa decisão e como eu vou colocar. Fale com Deus. Quando é que eu devo orar? Quando eu quero que a minha decisão esteja debaixo da vontade de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 14. Esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa dentro da sua vontade, ele nos ouve. Você quer tomar uma decisão na sua vida baseada na vontade de Deus? Porque o melhor lugar para estarmos é no centro da vontade de Deus. Ore, fale com ele. Em último lugar, existem 3 coisas fundamentais no poder da decisão. E eu vou encerrar com elas. Escute o que eu vou dizer para vocês. Escute. Escute, por favor. A maioria das decisões, e as decisões mais importantes da nossa vida têm um caráter pessoal. Repito, a maioria das decisões da nossa vida e as decisões mais importantes da nossa vida têm um caráter pessoal. Não é programa de televisão. Você decide. Você quer ver como é que isso é interessante? Você pode ouvir conselhos. A Bíblia diz lá em Provérbios 11, 14, Provérbios 15, 22, que na multidão de conselheiro há sabedoria, que sem conselho os projetos não se firmam, mas a decisão é sua. Você pode ouvir o pastor, pode ouvir amigos, pode ouvir gente inteligente, mas a decisão é sua. Há um texto interessante na Bíblia. Deuteronômio capítulo 30. Deus, o tempo todo, diz assim: olha, se fizer assim, 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 tem vida. Se fizer assim, 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 tem morte. Se fizer assim, 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 tem bênção. Se fizer assim, 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 tem maldição. Aí você chega no versículo 19, olha o que Deus vai falar. Eu hoje tomo como testemunha contra vós os céus e a terra. Eis que tenho proposto a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Deus dá até a dica, mas quem tem que tomar a decisão somos nós. Deus deu a dica para o povo de Israel, mas Deus não podia tomar a decisão que cabia a eles. Deus dá até a dica para você,
mas quem tem o poder de decidir é você. Deus dá a dica. Se fizer assim, tem morte. Se fizer assim, tem desgraça. Se fizer assim, tem vida, tem bênção. A palavra de Deus dá dica o tempo todo. Mas quem vai tomar decisão sou eu ou você? Agora escute o que eu vou te falar. Daniel tomou a decisão de não se contaminar. Um dos maiores profetas da Bíblia. E foi primeiro ministro de 3 impérios pagãos. Noé tomou a decisão de fazer a arca para obedecer a Deus. E por causa da decisão dele, Hebreus 11:7, ele se tornou herdeiro da justiça e condenou o mundo. Abraão tomou a decisão de obedecer a Deus, saindo para um lugar que ele nem sabia para onde ia. Hebreus 11:8, se tornou o pai da nação de Israel e é o nosso pai da fé. Jó tomou a decisão de não blasfemar contra Deus e até o mal ele receber como dádiva. Deus deu a ele em dobro tudo o que ele perdeu. Davi tomou a decisão de não tocar no ungido do Senhor, mesmo que esse ungido, o rei Saul, o estivesse perseguindo por 10 anos, de maneira implacável para matá-lo. Por causa disso, se tornou o maior rei da história de Israel. Moisés tomou a decisão: eu vou deixar de ser chamado filho da filha de Faraó para ser contado entre o povo de Deus. Hebreus 11:24, se tornou o maior profeta da Bíblia. Isaías tomou a decisão de um convite que ele mesmo expressa em Isaías 6:8, um convite de Deus: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Se tornou o maior profeta messiânico da história. Pedro tomou a decisão: eu vou obedecer a Deus, mesmo que isto me custe a minha vida. Atos 5:29, se tornou um dos maiores e dos mais proeminentes apóstolos da Bíblia. Paulo tomou a decisão em Gálatas 2:20, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se deu a si mesmo por mim. Se tornou o apóstolo dos gentios e teve revelações que nenhum mortal pode ouvir. Jesus tomou a decisão de morrer por nós. João 6:38, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E Paulo mostra a decisão de Jesus e o resultado em Filipenses 2, a partir do versículo 5, escute: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e achado na forma de servo, fez-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se até a morte e morte de cruz. Decisão de Jesus. Agora olha o resultado na continuação do texto: pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Primeiro, a maioria das decisões, e as decisões mais importantes da sua vida, é você que decide. Segundo, baseado em tudo que eu falei nessa última etapa, toda decisão tem um preço a pagar, por menor que seja. Toda decisão. Todos esses homens aqui que eu falei, pagaram um preço.
Todos. Por menor que seja o preço, toda decisão tem um preço a pagar, por menor que seja. Terceiro, toda decisão tem uma glória a receber, por menor que seja essa glória. Toda decisão, ela tem um caráter pessoal na maioria delas. Toda decisão tem um preço a pagar, por menor que seja esse preço. E toda decisão tem uma glória a receber, por menor que seja essa glória. Lucas 24, 26 diz: convinha que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória. Ele tomou a decisão de padecer, e hoje ele está sentado à destra do Pai, venceu a morte, o diabo, o pecado e o mundo, e é Senhor do universo. Eu quero terminar essa palavra sendo profeta de Deus aqui para algumas pessoas. Para você que está me vendo pela TV, para você que está me vendo por uma fita, e para você que está aqui no templo da igreja do Nazareno. Eu quero ser boca de Deus para você aqui. Há pessoas aqui que precisam tomar a decisão de entregar sua vida a Deus. Você precisa tomar essa decisão se você quiser mudança de vida, se você quiser libertação e ser transformado pelo poder do Evangelho. Há pessoas aqui que têm que tomar a decisão de se consertar com Deus. Está brincando de vida cristã. Vem para a igreja, assiste culto, até chora, mas quando sai daqui comete os maiores pecados, vai com namorada para motel, vive na safadeza, dá trambique nos outros, sabe da verdade, mas você está brincando. Você precisa tomar uma decisão de consertar a sua vida. Há pessoas aqui que precisam tomar a decisão de levar Deus mais a sério. É aquela vidinha sem vergonha cristã, não tem experiência nova, é tudo igual. 30 anos de crente, não tem nada de novo, sabe? Você está precisando tomar uma decisão de servir a Deus melhor. Tem pessoas aqui que tem que tomar uma decisão. Você tem que parar na mesa da tua casa de almoçar feijão, arroz, batatinha e vida de pastor. Feijão, arroz, salada e crentes da igreja. Tem uma língua do tamanho de um linguaça, do tamanho sei lá de quê, que quando morrer tem que arrumar um caixão só para a língua. Vive metendo pau na igreja, vive falando mal da igreja, vive falando mal da família do pastor, vive metendo pau em tudo, e teu filho cresce dizendo: eu não quero ser da igreja do meu pai e da minha mãe. Você tem que tomar uma decisão de parar de emprestar tua língua ao diabo, para estar caluniando, falando bobagem, usando a tua boca para arrumar confusão, e o Espírito Santo está falando aqui com alguém. Você está precisando tomar a decisão de ser sacerdote na tua casa, meu chapa. A tua casa é uma bagunça. Filho fedelho manda em você e manda na tua mulher, e a tua casa não tem autoridade, e Deus te trouxe aqui que você tem que tomar uma decisão. Você precisa tomar uma decisão de deixar de participar de coisas ilícitas e de negociatas, e está roubando a empresa que você trabalha, e está dando golpe em gente que confia em você, e você tem que tomar a decisão de ter uma vida limpa, íntegra e reta diante de Deus e dos homens. Tem gente aqui que está precisando tomar a decisão de orar mais, de ler mais a Bíblia, de vir mais à casa do Senhor. Só ora quando está debaixo do cipó, quando o couro está comendo no teu lombo, com luta e adversidade. Arruma tempo para orar, arruma tempo para jejuar. Será que tu vai passar a vida cristã toda assim? Será que você não pode servir a Deus quando tem dinheiro no bolso, quando está todo mundo com saúde? Você vai ter que tomar uma decisão. A partir de hoje eu vou ter um compromisso maior com a igreja, e com o povo de Deus, e com a palavra de Deus, e com a oração. Tem gente aqui que precisa tomar a decisão de ser um dizimista fiel e ficar ludibriando, só porque você sabe que teu dízimo é um dos maiores da igreja, dá 3% da igreja. Você está enganando a quem, meu chapa?
Você pensa que você está dando dinheiro para pastor? Você está enganado. Você está pensando o quê? A Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Você tem que tomar uma decisão de ser fiel naquilo que Deus tem te dado. Tem gente aqui que está precisando tomar uma decisão. Você é casado. E o único relacionamento que você pode ter com a tua mulher. Se você tem amante, você é um adúltero e vai para o inferno. E você vai ter que tomar uma decisão de ser fiel à tua esposa. E vice-versa, se tiver alguém assim, do mesmo tipo, se for mulher. Você tem que tomar uma decisão. Você é um homem barbado, um mês fica com uma, outro mês fica com outra. Tu não é macho, então por que não casa? E você, minha filha, que pensa que tendo intimidade com teu namorado, tu vai segurar ele, ele vai te usar enquanto ele desejar e depois vai te jogar fora. E você tem que tomar uma decisão de parar de ter intimidade no namoro, porque intimidade é coisa para casado. Eu declaro aqui tantas coisas que eu podia falar e que o Espírito Santo está falando aqui a corações, decisões que você precisa tomar e que eu não citei aqui, mas eu declaro peremptoriamente, debaixo da autoridade da palavra e do Espírito Santo, eu declaro para você: assim diz o Senhor. Aleluia! Esse é um dia de decisão. Essa é uma noite de decisão. Qual é a decisão que você tem que tomar, querido? Qual é a decisão que você tem que tomar, minha filha? Qual é a decisão que você tem que tomar, pastor? Você tem que tomar uma decisão. O Espírito Santo te trouxe aqui. E você sabe qual é a área, qual é o lugar, qual é a situação, qual é a questão, o que te envolve, onde você tem que tomar uma decisão. Esse é um dia de decisão. O Espírito do Senhor está aqui nesse lugar. Deus está falando com gente aqui. Deus está falando com gente que está na poltrona da sua casa, está em leito de hospital, está no escritório e o Espírito Santo está falando aí com você. Você tem que tomar uma decisão. Qual é a decisão que você tem que tomar, querido? Romper com o pecado? Romper com o mal? Romper com esse relacionamento pecaminoso? Ter uma vida honesta? Ser mais santo? Orar mais? Ler mais a palavra? Vir mais à casa de Deus? Ter compromisso com a igreja? Fica igual a passarinho. Todo dia tem um ninho. E todo dia tem um ninho porque não quer ter compromisso com a igreja. Porque também não quer submeter uma autoridade pastoral. Vive voando por aí. Você tem que tomar uma decisão. Você é ovelha. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui. Eu vou terminar minha palavra, mas eu vou dizer uma coisa para você. Para mim, o camarada pode ser general de 4 estrelas, senador da República, ministro do Supremo Tribunal, o maior comerciante da cidade, o maior intelectual da cidade, mas aqui dentro não passa de ovelha. Aqui dentro não passa de ovelha. E você pensa que por causa do título, do dinheiro, da posição, tu é o quê? Não passa de ovelha. E se não quiser ser ovelha é porque é bode. Qual é a decisão? Porque quem não quer submeter a autoridade de um pastor não é ovelha. Ovelha obedece com carinho a ordem e a liderança de um pastor. Se você não quer ser membro de uma igreja, se você não quer compromisso com Deus, tu não é ovelha. E eu estou falando é para chocar mesmo. Mas hoje tu pode mudar, filho. E tu pode se tornar uma ovelha do aprisco do Senhor Jesus. Qual é a decisão que você tem que tomar? Escute a voz do Senhor. Escute o que o Espírito do Senhor fala à igreja. Escute o que Deus está falando aqui. Há uma voz de Deus aqui falando a corações. Está apertando você. Está tratando com você aqui essa noite.
Qual é a decisão? Qual é a decisão? Você está num vale de decisão. Foi o Espírito do Senhor que te trouxe aqui. Foi o Espírito Santo que fez com que você ligasse esse aparelho de TV. Foi o Espírito Santo que fez com que você visse isso por DVD ou por fita de vídeo. É o Espírito do Senhor. Qual é a decisão que você tem que tomar? Por favor, diga para alguém, se você está perto de alguém na tua casa. Você que está aqui na igreja, só pergunte, por favor, ninguém responda nada. Mas pergunte para 2 ou 3, qual é a decisão importante que você precisa tomar? Pergunte aí, diga. Qual é? Aleluia.